O quarta camada. É justamente ele, né? O quarta camada que tanto prejudica as relações, né? Essa camada, né? Que a gente justamente estava falando, que pratica tanto o amor que condiciona. Eu trouxe até uma folhinha que eu quero fazer uma ilustração para vocês aqui. Vai ser muito legal. Mas vamos lá. Eu deixei algumas anotações aqui que é preciso que vocês entendam alguns conceitos que são justamente Ortega y Gasset, Julián Marías, que trouxe para nós, que eu considero eles fundamentais para a gente saber o que é pessoa e o que é personalidade. Vocês precisam mesmo saber disso. Vamos lá. Olha só, o que é a definição de uma pessoa que nós encontramos, né? Aqui, substância individual de natureza racional. Isso é correto, entretanto, né? Como eu disse, o Ortega y Gasset e o Julián Marías, eles olhavam como uma pessoa que está sempre instalada, né, em um lugar e possui um projeto de vida, uma intenção própria. Em comparação, né, objetos não são assim. Os objetos, eles não podem se opor. Essa cadeira não pode se opor que eu me sente a ela. Uma pessoa, sim. Uma pessoa não pode se opor a alguma proposta que eu coloque para ela. E a pessoa, ela está em algum lugar. Ela está instalada em algum vetor. Né? Quando eu nasci aqui no Brasil, né? Eu não nasci na Dinamarca. Né? Eu fui integrado aqui. Já desde a concepção, eu tenho algumas limitações. Né? Eu já possuo elas. Essa é a minha circunstância, né? Tanto que o Ortega y Gasset, ele fala isso, né? Eu sou eu e a minha circunstância. Se eu não a salvo, eu não salvo a mim. Compreender isso é muito importante. A gente vê isso aí acontecendo muito, porque hoje, né, se propaga muito aquela coisa de você pode ser o que você quiser, basta acreditar, né? A Xuxa enganou todos vocês. Não é bem assim. Olha só, eu tenho 1,65 m. Sim, você achou que eu era mais alto, né? Eu não vou ser um jogador de basquete da NBA. Eu preciso entender isso, né? Só que as pessoas hoje, elas realmente, né, têm essa crença que foi colocada na cabeça delas que basta que a gente acredite. E tem coisas que elas estão fora da nossa circunstância. Entende? E aí? Eu paraliso a minha vida diante daquilo? Só porque não acontece conforme eu quero, conforme eu acredito que seja uma necessidade, é o que nós vamos ver aqui na ilustração daqui a pouco. Então, assim, uma outra informação importante que eu tenho para vocês aqui. Deixa eu ver, eu já falei essa questão. Olha só, as pessoas podem buscar ser o que ainda não são, desde que isso seja possível de acordo com a sua realidade. É justamente o que eu estava falando aqui agora para vocês. Nós podemos buscar ser o que não somos, mas isso está de acordo com a minha realidade? A gente estava falando sobre amadurecer agora há pouco para poder relacionar bem. Então é importante que nós, né, saibamos isso. É importante. Pessoal, eu acho que eu não coloquei gravar. Tô falando aqui até agora para vocês. Eita, não é possível. Carambolas, eu coloquei gravar assim. Que bom, graças a Deus, né? Eu fiquei pensando aqui agora, vou continuar essa aula e não tinha colocado gravar. Esse trecho aqui é muito importante. Pessoas também possuem um mundo interior muitíssimo vasto. Quando olhamos para alguém, é impossível saber o que realmente se passa em seu interior, a menos que fale. O mundo interior de cada pessoa é dinâmico, não estático. Tende à felicidade ou à infelicidade. Caramba, isso aqui é sensacional. Porque às vezes nós realmente esquecemos de olhar para o outro e entender que ali existe todo um mundo interior, existe uma pessoalidade. Nós acabamos coisificando as pessoas. Eu acabei de dizer aqui agora há pouco que uma cadeira, um objeto não pode se opor a uma realidade que eu proponho para ele, né? Para aquele objeto. Agora um ser humano sim. E aí, às vezes nós queremos mudar as pessoas na força do braço, né? E não com um exemplo. Então o argumento convence, mas um exemplo arrasta.
E aí a gente acaba coisificando as pessoas porque a gente passa tempo demais amando coisas. Isso é importante que vocês tenham essa noção. Quanto mais eu amo as coisas, não tem problema você ter algumas ambições, querer mais conforto, mas quanto mais você passa, quanto mais tempo você passa amando as coisas, né? Perdidamente, deliberadamente perdida em um olhar materialista, mais você vai coisificar pessoas, né? E aí, uma dica importante. Quantas vezes você saiu com seu companheiro e você apresentou assim: este é o meu marido, ao invés de falar: ah, esse é o João, meu marido. Existe uma pessoa ali antes de ele ser o seu marido. Já pararam para pensar nisso? É uma reflexão realmente muito profunda. Muito profunda. As pessoas, elas possuem um mundo interior ali. E é preciso você ter esse olhar de pessoa para que você consiga amá-la de fato. Isso é muito importante, isso é muito bonito. E aí é que a gente tem que entrar aqui numa diferença de pessoa para personalidade. O que é personalidade? E antes, eu preciso dizer para vocês que esse mundo interior que existe ali é justamente onde vai ser construída essa personalidade. Porque esse mundo, ele é dinâmico, ele não é estático, ele está mudando, né? Com o passar do tempo, os gostos mudam, as pessoas acabam mudando algumas características ali, pessoais, né? Isso é muito importante. E é aí que se dá a personalidade, né? Eu poderia brevemente falar para vocês aqui que essa personalidade, o que ela seria? Eu quero que vocês imaginem aqui, né? Uma sementinha. Uma sementinha que ela é plantada no solo, né? Imagine que essa semente é como se fosse a sua alma. Isso é muito importante. Ela é sua alma plantada no solo. E os solos, existem solos mais úmidos, outros áridos. O clima depende, alguns climas, a depender da localização, são mais secos também, né? Ou quente, mais frio. Esse solo, esse lugar onde é plantada a semente é o seu temperamento. Começa a crescer uma plantinha ali, né, germinar, um caule, e ela vai se formando. Aqueles primeiros anos ali, aquele é o seu caráter. Por isso que a gente diz que os primeiros anos são importantíssimos na educação da criança. Lembra que na última aula eu falei sobre aquele mundo interior que vai se formando e quando a criança ela entende o que está acontecendo ali, ela começa a entender, tem sentimentos, ela já começa a ficar desgostosa quando alguma coisa acontece e ela entende o porquê que ela ficou desgostosa com aquilo. Por exemplo, eu queria ir no cinema com minhas amigas e a minha mãe não deixou. Porque a criança, quando ela tem 3, 4, né, talvez até 5 anos e acontece alguma coisa que desagrade, ela não entende muito bem o que está acontecendo. Ela está testando o mundo, as peças ainda estão se encaixando. E é justamente quando esse mundo interior se forma, que é o que nós acabamos de falar aqui, que cada pessoa, a pessoa o quê? É aquela que está instalada em um vetor e tem um projeto, né? Essa pessoa, ela tem esse mundo interior, essa dinâmica que vai acontecendo, né? Essa personalidade que é construída. E nos primeiros anos, né, nós temos esse caule, que é o caráter que se forma. Os primeiros anos são muito importantes na criação, na educação de uma criança, né? Ali é onde os exemplos vão ficar de fato marcados, né? Deixa eu tomar água aqui, para a gente poder continuar essa aula. Tá muito boa. Tô gostando, empolguei. Quem mais mastiga gelo? Isso sim é caráter, pessoal. Parece que estou desviando um pouco aqui, mas não. Vocês vão começar, tudo vai começar a fazer sentido agora. O caráter se formou. Aquele caule vai se tornando ali, né, um tronco, né, fincado na terra. Vai crescendo os galhos. E aí é onde entra aquele ditado, né, que o pessoal fala que galho que nasce torto não se endireita. Tá, mas as pessoas que dizem isso, elas esquecem que esse tronco ele vai dar galhos, né? Esses galhos vão começar a dar uma copa ali, né? As folhas. E dessa copa, dessas folhas, vai começar a nascer os frutos. Isso é importante.
E é exatamente essa copa que nós podemos chamar de personalidade. Então é preciso que nós busquemos uma copa robusta, forte, grande mesmo, né? Que sobressaia toda aquela criação, talvez, porque a maioria de nós tivemos um caráter mal formado. A maioria de nós, dada a vários motivos, né? Se a gente for pegar, eu posso falar abertamente aqui, o feminismo, o marxismo, várias coisas que vieram para querer acabar com a família, que levaram a deturpar alguns valores, e às vezes os pais, pensando que estavam fazendo o melhor, né, prejudicaram muito a educação dos filhos. Esses filhos depois se tornaram pais e assim por diante, e foi acontecendo essa bagunça que estamos vendo hoje. Então, nós precisamos entender que um caráter mal formado não vai definir quem eu sou, mas as minhas escolhas sim. As escolhas que eu faço. Agora, lembra que esse mundo interior é dinâmico e não é estático. Se fosse estático, o caráter determinava quem você é. Você vai ser assim e pronto e acabou. Desse jeito, para sempre. Mas não, esse mundo interior, ele é dinâmico, né? A vida, de fato, é uma narrativa. Conforme eu vou contando a minha história, eu vou narrando essa história, eu vou fazendo escolhas. E isso vai fazendo que a minha copa cresça ou não, né? Vai fazendo que ou minha copa vai ficar pequena, né? Quase nada, toda seca, sem nada, sem frutos, sem folhas, né? Tipo aquela copa no outono, né? As folhas caem, aquela coisa, né? Atrofiada, né? E aí o caráter fala mais alto, e às vezes o meu caráter foi mal formado, ou então eu vou fazendo escolhas com que essa copa cresça, né? Essa copa cresça, parecendo uma primavera mesmo, grande, robusta, né? E eu vou me tornando uma pessoa cada vez melhor, né? Buscando virtudes, né? E buscar as virtudes é buscar com que essa copa dê frutos, é colocar essas virtudes à disposição da sociedade, é servir de fato. E aqui a gente já entende algumas definições com os exemplos práticos do que é ser pessoa, do que é personalidade de fato, e a gente sabe que a pessoa que pratica esse amor que condiciona está presa nessa quarta camada, que é o quê? É um buraco lá no início, né, da formação desse mundo interior. Lá no inicinho, de 6, 7 anos, até mais ou menos 13, 14, ela tem um rompimento ali. Às vezes é o pai que agredia a mãe, sei lá, os pais viciados, ou nem foi criado pelos pais, abandonaram. N situações podem levar uma pessoa a ficar presa nessa camada, a não ter essa camada bem, né, estruturada, ela passar por essa camada onde ela comece e se encerre. E quando eu digo se encerrar, não é que você vai acabar com essa camada. A gente sempre vai ter a quarta camada ali. Você querer acabar com os afetos é se tornar uma pessoa apática, mas é você realmente conseguir fechá-la, né? Eu digo fechá-la no sentido assim, deixar tudo redondinho, tudo certo, né? Você ainda tem seus afetos ali, mas sem esse rombo no peito, esse rombo emocional que vai acabar prejudicando você nos seus relacionamentos futuros, né? A pessoa, aqui agora que entra o desenho que eu quero fazer para vocês, vamos lá, deixa eu ver se eu não perdi mais nada que era interessante. Tem mais algumas coisas aqui que é importante falar para vocês, mas deixa eu fazer esse desenho aqui. Vamos lá, acho que vai dar para vocês entenderem. Pessoa, aqui. Vamos lá. Situação. Possibilidades. Com esse desenho aqui vocês vão conseguir compreender muito bem o que eu estou querendo dizer para vocês. Olha só, vocês estão vendo aqui? Aqui nós temos uma pessoa diante de uma situação, né? E ela tem essas inúmeras possibilidades, desde a mais... Opa, saiu aqui a tampa. Desde a mais positiva, né? Olha só. Desde a mais positiva até
mais negativo. O que ela começa a fazer? Ela começa, tente se imaginar diante de alguma situação, ela começa a se encerrar em si mesma. Ela começa, não, mas aqui, né, tá bom demais para ser verdade. Mas desse jeito aqui também, não, aqui não dá não. Mas acho que ainda assim aqui, não sei, não, a pessoa nessa camada, ela justifica que é uma beleza, né? Aí já viram aquele ditado, quem muito justifica, pouco faz. Mas não, assim eu também não aceito, né? E começa, né, a se encerrar. Ela se encerra, né? Ela começa, né, a se encerrar aqui até que resta uma única possibilidade. Só essa daqui. E o que ela faz? Ela faz com que essa única possibilidade, né, deixa eu pegar aqui outra caneta. Essa única possibilidade se torna uma necessidade, né? Então, olha só para você ver. As outras possibilidades ainda continuam aqui, mas é meio que ela se fecha. Ela começa a olhar só para uma coisa. Tem que ser assim. Tem que ser desse jeito. Eu necessito que seja assim, né? E aí ela transforma essa possibilidade em necessidade. E o que acontece? A vida, ela nos contraria. O tesão da vida é os imprevistos. É cheio de imprevistos, né? Toda hora acontece alguma coisa, né, que não sai conforme você planejou. E essa pessoa como o pessoal gosta de usar, né, o termo do copo cheio, né, qualquer coisa está transbordando. Então, quando ela acontece como ela disse que tem que ser, ela se frustra, né? É uma pessoa que ela se torna muito rígida, porque tem que ser assim, e ao mesmo tempo frágil, porque quando acontece desse jeito que tem que ser, ela se quebra. Se quebra. E isso é terrível, porque ela entra num looping de, né, erro, né, culpa e punição. Né? Isso vai se alimentando, né? Caramba, errei ali, é a culpa e fica assim, né? Desse jeito, né? É culpa, sei o quê. Isso é terrível, porque ela se torna aquela pessoa vitimista, reclamona, autopiedosa. Por quê? Caramba, então errei ali, então é minha culpa, não, então... A punição é isso, a punição é ela retroalimentar esse erro e culpa. De fato, às vezes foi ela que errou, às vezes não diretamente, mas ela olha pela perspectiva de escolha, consequência e responsabilidade. Peraí, eu escolhi isso aqui, né? Ou de certa maneira isso aqui tem uma responsabilidade minha, né? Eu escolhi isso, tem consequência, eu assumo isso. Se essa pessoa, ao invés de ela dizer eu me culpo por ela dissesse eu me responsabilizo por, a vida dela mudaria. Por quê? Porque esse responsabilizar, ele traz uma coisinha chamada esperança no peito. E a esperança é muito importante. É muito importante que nós tenhamos esperança. Então, quando você começa a tirar essa culpa, essa autopiedade barata, pessoal, para com isso. Né? Tudo é tão ruim, tudo é por mim, tudo é por minha causa. E ela começa a se responsabilizar, essas outras possibilidades se abrem. Na verdade, não é que elas se abrem, ela começa a enxergar de novo. Porque elas estavam aqui o tempo todo, só que essa pessoa só olha assim, né, para uma coisa e tem que ser daquele jeito. Por isso que uma pessoa que diante de um conflito, no seu relacionamento, ela não consegue resolver de fato. Não consegue, né? Ela... que caminhão que fez barulho agora. Ela, diante de uma situação, ela surta. Isso é terrível, né? E olha que interessante, né? Vamos lá, cadê? Sai aqui sem querer. Aqui, ó. Em sua personalidade está o seu mundo espiritual, psicológico, afetivo, suas crenças e ideias. O tempo passa e cada um, por sua constituição e história de vida, apresenta certas razões para agir, certas motivações, né? Então, se a gente for parar para pensar nessa perspectiva,
que a gente estava falando sobre essa personalidade, esse conjunto de coisas que ajudam a formar, quanto menos personalidade a pessoa tiver, mais genérica ela se torna. Quanto mais personalidade, mais singular ela é. Olha que legal, olha que bonito isso, né? Então, isso é muito interessante, pessoal, que a gente entenda, né? Para poder, de fato, amadurecer, né? A gente é preciso saber aonde estamos para saber aonde, né? Para onde queremos ir. A gente precisa se situar, né? Caramba, não, peraí. Então eu tô aqui. Isso é muito importante. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui dessa aula para eu passar para vocês. Vamos lá. Beleza. Já falei com vocês os exemplos, né? Pessoal, então é isso. A próxima aula a gente vai apenas concluir algumas coisas aqui e entrar na... Olá, meus queridos! Estamos aqui para mais uma aula. Deixa eu arrumar essa manga aqui. Continuaremos aqui a aula a respeito da quarta camada. Só fazer mais algumas contribuições aqui para que vocês entendam de vez, né, algumas características, né, importantes, tá? Que eu acredito que eu não falei na última aula, né? Então, assim, recapitulando, o que nós temos nessa camada? Nós temos o surgimento da afetividade, né? Que eu devo ter chamado aí na última aula o mundo interior. Exatamente. O seu mundo interior. Ele começa a surgir ali. Eu passei a mais ou menos ali a faixa etária, e você tem suas expectativas, né, suas carências. E bom, é justamente por causa de um rombo emocional que normalmente surge. Né? Isso é muito importante, porque se você é pai, né, mãe, e está vendo essa aula, como é que você está lidando com os filhos de vocês? Os filhos, eles escolhem do amor dos pais. A melhor coisa que um homem pode fazer por sua filha é amar a mãe dela, e a melhor coisa que uma mãe pode fazer pelo seu filho, pelos seus filhos, né? Em geral, eu falei filho, né? Mas os filhos é amar o pai deles. Né? De fato, os filhos, eles escolhem do amor entre os pais. Isso é muito importante que vocês entendam. Logo falaremos apenas disso, mas aí é que fica, né? Porque juntos, quando você é um bom marido, com certeza você será um bom pai. Porque você não vai ser apenas falando, mas será através do exemplo. Isso vale para vocês também, mamães. Esse exemplo de entrega abnegada, né? Gratuita, constante, benévola. É isso que faz a criança passar por essa camada bem. Né? É isso que faz aquela criança se tornar aquele adolescente que às vezes dá show em muitos adultos, né? De tanta maturidade. Enfim, deixa eu ver se eu não perdi alguma coisa aqui. Bom, vocês já entenderam, né? Que a pessoa está nessa camada, narcisista, críticas, vitimista, reclamona, irritadiça, quando as coisas não saem do jeito que ela quer, e acredita do jeito que tem que ser, né? É porque assim, vocês lembram, né? Tô aqui com a folha ainda, da ilustração que eu fiz. Ela acredita que sim daquele jeito. É uma pessoa que a régua dela é muito subjetiva. Então, todo o tanto de afeto que ela recebe nunca é suficiente. Ela sempre tem algo para reclamar. Porque, não, receba um afeto ali da esposa. Vai lá, né? Como se fizesse assim. Ah, não está suficiente. Aí a esposa ela faz as tripas coração para poder agradar o marido que está preso na quarta camada, e ele ainda assim vai arrumar um jeito, né, de reclamar, de encher o saco, falar que não está suficiente, você não está fazendo do jeito que eu gosto, que você não me ama, que eu não sei o que. Então é difícil agradar uma pessoa que quer assinar a quarta camada, que está presa nessa camada. Então faça uma reflexão. Você é aquele tipo de pessoa que todo mundo fala que isso é difícil. Pensa, 1, 2 pessoas falar isso, ok, mas caramba, né? 6, 10, 15, 20 pessoas. Será mesmo que você é uma pessoa tão fácil assim de lidar? Fica essa reflexão.
né? É importante que vocês entendam isso. Porque muitas vezes, pessoal, os pais, eles acham que tem que ser assim, o amigão. E não tem problema você querer ser amigo do seu filho, da sua filha, não tem problema, mas antes de amigo, você tem que ser pai, tem que ser mãe. E você tem que ser aquela pessoa que garante segurança para essa criança. É isso que ela quer de você. E muitas vezes vocês não se colocam nessa posição, né? É um casamento instável, que não passa segurança nenhuma de que vai durar. A criança vive com medo dos pais se separarem, do papai ir embora, né? Da mamãe mandou o papai embora. Você entende? Vocês são os maiores responsáveis por transmitir segurança no lar. E se vocês passam o tempo todo, né, em conflito, não é assim que a criança sente. E com certeza vocês estão na quarta camada, pode ser que passaram por isso também, né? Ou não, talvez vocês tiveram um lar excelente, mas por outros N motivos estão presos nessa camada, que é justamente um desejo de validação dos seus sentimentos. Você precisa que as pessoas validem aquela sua ideia que você acha que é sempre subjetiva. Ó, aqui, ó, importantíssimo. Quem está preso na quarta camada não percebe que existe um mundo objetivo acontecendo independente de como ele se sente, né? Não distingue o mundo real do imaginário. Isso aqui é muito importante, né? Por isso que a gente, né, vê nos vitimistas, né, uma propensão à falsidade, à fofoca, à mentira. Porque a pessoa que está presa nessa camada, de fato, ela acha que as coisas funcionam do jeito que ela acha, como eu disse aqui agora há pouco, é muito subjetivo. E tem coisas, pessoal, que são como são. A realidade, ela é como ela é, não importa o que nós pensarmos, né? Mas aquele que está preso nessa camada, ele quer mudar a realidade, e adivinha, isso não é possível. Por isso acaba em neurose, ansioso, né? Isso aí é terrível. Como resolver? Aqui, beleza. Vamos lá, vamos dedicar aqui. Só queria ler algumas coisinhas que eu tinha trago, que eu tinha esquecido. Agora vamos lá, como resolver essa questão, né? Para você sair de fato dessa camada, né? Você continua tendo essa camada, mas é quando ela deixa de ser a motivação central. Isso, é isso que eu queria ter lembrado de falar para vocês na última aula. Ah, Alexandre, então acaba que eu não tenho mais essa camada na minha vida depois uma vez que eu saio. Não, ela tá ali. Mas ela não é mais o que move, né? Ela não é a motivação de dianteira da sua vida. São outras coisas, né? Você buscar validação dos seus sentimentos, das suas ideias subjetivas, querer moldar a realidade, a seu, né, mero prazer, isso deixa de ser o que move você, o que te, né, faz respirar. Como é que a gente faz isso? Servindo. Sei que parece óbvio, mas é de fato servindo. Muito importante vocês entendam isso. Ah, Alexandre, mas eu não consigo. Toda vez que eu começo a servir, eu estou sempre pensando em receber algo em troca, tá difícil, eu não sei mais o que. Olha, pessoal. O que é servir? Servir é você se dispor a serviço do próximo, do seu cônjuge, você querer facilitar a vida dele, é fazer algo de bom. Quando você começa a fazer isso repetidamente, né, você está construindo um hábito não é isso? Né, um hábito é o quê? Né? Um hábito operativo bom, né? Aliás, um hábito, uma virtude ela é o quê? Um hábito operativo bom. E como que se constrói um hábito? Não é fazendo ele repetidamente? Então é isso. É você, às vezes, mesmo sem vontade, você fazer aquilo repetidamente. Você continua. Ah, não, mas a minha esposa tá com a cara de bunda que eu não quero fazer não, porque ela não tá merecendo. Mas quem é você para julgar que ela não merece? Esse que é o ponto, né? Quem é você para julgar que ela não merece, bicho? Então, assim, é de fato servir, principalmente nos momentos difíceis, porque isso meio que quebra o teu orgulho.
Com o tempo, você vai perceber que vai brotar algo ali no teu peito. Com o tempo, cedo ou tarde, você vai começar a entender, né, a importância de servir. Por quê? Porque o servir é para mudar você, abençoado. É para mudar você, porque muda primeiro quem ama, para depois mudar quem é amado. Então é preciso que você faça isso repetidamente, mesmo sem vontade. É isso, né? A vida adulta é você de fato fazer o que deve, não o que quer. E tem coisas que são nosso dever. E se você está dentro de um casamento, é o seu dever fazer a sua esposa, o seu marido feliz. Foi para isso que você jurou estar com ele até que a morte o separe. Então, é muito fácil você servir quando as coisas estão bem. Acontece que nenhum casamento é feito só de bons momentos o tempo todo. Imagina se as coisas dessem certo o tempo todo, nunca tivesse desafio. Qual que seria a graça da vida se não tivesse desafio? E é justamente naqueles dias difíceis que sua esposa às vezes está de TPM, tá nossa, tá um nojo, né? Ou com o marido, sei lá, né? Engoliu o sapo do chefe. É nesses dias que essa pessoa mais precisa que você a ame. Então, bom, se você servir, fazer mesmo sem vontade, aí agora que tá o segredo. Tem que fazer sorrindo, sem cara de bunda. Ah, mas minha esposa, meu marido tá com cara de bunda. Tá, mas você não pode estar. Você tem que tacar um sorriso no rosto, né? Sei lá, vai num cantinho ali, vê um vídeo engraçado. E você não pode estar com cara de bunda. E você tem que fazer 2 exercícios aqui. Jejum de opinião e, né, não reclamar. O jejum de opinião vai te ajudar a não reclamar. Por quê? Vamos lá. O que é jejum de opinião? Jejum de opinião é você parar de ficar dando pitaco em tudo que você vê, seja na internet, você está ali navegando no WhatsApp, no grupo da família, tem lá um vídeo político, grava um áudio. Você está navegando no Instagram, você vê um post, às vezes polêmico, que é lá, mas eu acho que é assim. Cortou, parou. Você está no meio da roda de amigos ou num churrasco em família, o pessoal está conversando sobre alguma coisa, você quer dar a sua opinião, você não vai dar opinião. A não ser que te peçam e o que te pedirem seja um assunto que você tem domínio. Que você realmente seja uma pessoa muito boa em fazer aquilo. Sei lá, você é engenheiro, né? Engenheiro, ou você é advogada, né? E aí vão lá te pedir, é um amigo, ele, pô, amigo, irmão, me ajuda aqui, essa planta aqui, que eu não sei como é que eu faço, sei lá, né? Aí você, tá, beleza, você domina aquilo, ajuda o teu brother. Ué, vai virar pra ele, você vai falar pra ele assim, ah, não, eu tô fazendo jejum de opinião que eu aprendi num curso ali. Pode ser meu paciente, né? Ah, não, Alexandre é meu psicoterapeuta, ele pediu pra fazer jejum de opinião, cara. Então, desculpa, cara, você vai deixar de servir a pessoa com o talento que você tem, com a habilidade que você tem. Porque, porra, aí isso aí né? Para de marmota. Então, se for algo que você domina, né? Você é advogada, né? Tá amiga, né? Tá com um problema ali, não sei o que aconteceu, vai lá te pediu, isso aqui é possível, né? Aí você ajuda, né? Agora, fora isso, bico fechado. Bico fechado. Não a partir de hoje, jejum de opinião. Jejum de opinião. Outra coisa, né? Não reclamar. O jejum de opinião vai te ajudar a não reclamar? Vai ajudar. Mas é preciso que você se policie. Você pare de reclamar, porque a reclamação, ela... Bom, a gente vai aprofundar mais nisso, né? Eu quero fazer uma aula apenas sobre reclamação, mas, né, a reclamação ela te diminui como ser humano, tá? É isso. A reclamação ela diminui você como ser humano. Isso aí é terrível, porque parece que você não enxerga que as pessoas podem mudar. Você determina uma coisa, vai sempre assim, é sempre desse jeito, fulano nunca vai mudar, ele é sempre assim. Então é preciso que você, né? Nossa, pessoal, eu tô com uma zafta na boca, que puta merda. Vocês me desculpem, né? Toda hora eu tô... Tá meio ruim aqui. Então, a reclamação ela faz isso com você, tá? Então, é importante que você
Se observe, pare de reclamar e comece a utilizar do bom humor. Vocês lembram do desenho que eu fiz para vocês sobre, olha só, comece a trocar eu me culpo por, eu me responsabilizo por, né? Comece a olhar para as situações, olhando as possibilidades como, né, escolha a consequência e responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade disso, que isso traz esperança. E ao mesmo tempo, é interessante que você utilize do bom humor. Você já contou alguma piada para alguém? Né? Aliás, um grupo de amigos te contou uma piada e ninguém riu. Não é terrível? Porque ninguém quer rir sozinho. Ninguém quer rir sozinho. Né? O humor, a alegria, gera comunhão, gera um contato espiritual. Pelo contrário da tristeza, que gera um contato psíquico. Né? Se a gente fica triste, né? Às vezes por causa de uma raiva, uma situação que teve, a gente acaba ficando triste em algum momento, pensando naquela discussão que teve, seja lá o que for, e aí o corpo sente, dá aquela angústia, né? A psique, a alma, né? Fica, nossa. E o humor não. O humor, ele gera esse contato espiritual. Então é importante que você saiba usar esse bom humor, mas com cuidado para você não parecer uma pessoa debochada. Tá? Tome muito cuidado com isso. Beleza? Então, o que vai te ajudar a você a deixar de ter como motivação central da sua vida a quarta camada é você começar a fazer isso. Servir, né? Fazer mesmo, né, sem vontade, repetidas vezes, 10, 15, 20, 1000, tá? Repetidas vezes, com sorriso no rosto, ou seja, sem cara de bunda, né? Utilize do bom humor nas situações que você vê ali que cabe, né? Que você não vai parecer uma pessoa debochada, né? Nas situações de conflitos, você tenta sempre com essa perspectiva de esperança e bom humor e assumindo responsabilidade, né? E, né, para você conseguir chegar nesse ponto, é preciso que você pratique. Acho que eu me perdi aqui. Olha só, vamos lá. Vamos de novo. Vamos voltar aqui. Vamos voltar tudo. Servir. Repetidas vezes. Mesmo sem vontade. Lembre-se, nós estamos aqui para fazer o que deve, não o que queremos. Às vezes nós queremos fazer algo que de fato deve, que é da nossa obrigação. Mas às vezes, porque nós somos cheios de disposições, e disposições não quer dizer que são apenas boas, né? Existem disposições, né? Hoje eu não quero ir para academia. Tá, mas eu vou porque eu devo. Entende? Mas às vezes eu quero ir para academia, né? Então eu vou. Não, então eu vou aproveitar. Eu acordei então mais motivado, mas tem dias que eu preciso da disciplina. Disciplina traz motivação, o contrário não. Motivação não traz disciplina. Então é importante entender isso. E aí, sabendo disso que eu preciso fazer o que eu devo e não, né, só o que eu quero, e às vezes o que eu quero não me convém, eu vou servir repetidas vezes. 1000, 2, 3, 7, 1 milhão de vezes. Né? Você deve servir. Fazendo jejum de opinião, vocês já entenderam, não preciso voltar aqui e explicar de novo o que é. Isso vai me ajudar a parar de reclamar. Ainda assim, preciso estar atento, né, com as reclamações no dia a dia, me conter. Você pode até, né, adotar alguma medida assim, toda vez que eu reclamar, eu vou colocar R$20 num cofrinho ali e vou doar isso aí para a primeira pessoa que eu ver na rua. Ou eu vou doar para a pessoa... eu ia falar para doar para o mendigo, mas... Às vezes você coloca, eu vou doar pra pessoa mais chata da família, né? Que você não quer doar de jeito nenhum. Então, né, pode utilizar de alguma estratégia assim. Toda vez que você reclamar, colocar um dinheiro ali para poder converter isso aí numa doação, né? E ficar atento de fato a não reclamar e utilizar do bom humor. Lembrem-se, é preciso fazer para sentir e não sentir. Não esperar sentir para fazer. Muitas vezes vocês querem servir o próximo quando vem uma sensação gostosa. Por isso que eu perguntei, né? Quem é você diante do caos? Porque servir, fazer as coisas pelo outro quando está tudo bem é fácil, mas e quando as coisas estão ruins? E aí vocês ficam esperando um sentimentozinho gostoso para poder fazer as coisas, e por isso que os relacionamentos de vocês vão muito mal. É preciso que vocês entendam que a gente faz para sentir
né? Ou seja, sorria mesmo sem motivo. Começa a fazer esse exercício. Às vezes teve aquele dia que você acordou atrasado ali, sei lá o que aconteceu, dormiu mal, né? E acordou porreta da vida. Foi na mercearia, próximo da sua casa. Chegou lá, você viu que o funcionário, né? O empregado tava lá meio bolado, chateado de fora. E você vai dar um bom dia com um sorrisão para ele, né? Aí ele te atende, você agradece, fala assim, obrigado, cara, pelo seu trabalho, tem um bom trabalho aí. Porque você, né, chegou lá, você sabia que ele não tem culpa com a sua noite mal dormida. E você percebe que aquela pessoa, né, ganhou o dia dela ali com a sua gentileza. Aí você sai dali bem, sai. Parece que até esqueceu aquela noite mal dormida. Pois é, você poderia esperar se sentir bem para poder tratar os outros bem. Mas não, você decidiu assumir a responsabilidade, tomar as rédeas da situação, usou do bom humor, do sorriso, da alegria, e isso gerou uma comunhão entre você e aquela pessoa que te atendeu. E você melhorou o dia dela, né? Por isso que é importante a gente parar de esperar sentimento para fazer as coisas. Os sentimentos, veja bem, nos enganam, né? O coração nos engana. É preciso usar a racionalidade, como eu digo. Fiz até uma live esses dias sobre isso, gente. Como é que foi que eu coloquei? O sentimentalismo corrói a racionalidade. Se você for ficar agindo por sentimento e não usar a razão, né? Olhar para a realidade objetiva das coisas tal quais, né, elas são ali, fica difícil, poxa, né? Pensa comigo. Nós temos aqui inteligência, vontade e as nossas paixões, né? Os nossos sentimentos mais baixos. Isso aqui é o ideal de uma pessoa, né? A inteligência aqui, né? A luz da vontade, né? A inteligência, a vontade aqui no topo. A maioria das pessoas estão assim, né? A paixão escravizando a vontade, né? A vontade faz aquilo que a paixão manda, que os sentimentos mandam. Hoje não acordei bem. Imagina se fosse desse jeito, né? Não acordei bem, eu não vou trabalhar hoje. Não estou bem não, meu chefe lá que se vire, não vou trabalhar porque eu não acordei bem. Caramba, esse mundo parava se a maioria das pessoas agissem assim pelo sentimento, né? Sentimentalistas, porque no fundo a pessoa que está presa a essa camada é justamente isso, né? Sentimentalista. Tudo faz um escândalo, tudo dói demais. Imagine você se relacionar com alguém assim. Imagine se você é esse tipo de pessoa. Então, né, outro exercício que nós temos aí é parar de esperar sentimento para fazer as coisas, né? Por isso que eu gosto de dizer, né? Faça para sentir e não espere sentir para fazer. Isso é muito importante. Vocês botarem isso na cabeça, começarem a fazer isso repetidas vezes, vocês vão perceber, como eu disse, algo aí no peito de vocês vai modular e vocês vão começar a entender a coisa, amadurecer, entender o sentido que é, né, servir de fato, o verdadeiro servir. Com o tempo, isso, né, vocês vão automaticamente fazer de forma abnegada, benévola mesmo. Tá bom? Te vejo na próxima aula, espero que tenha gostado. Deus abençoe.